Então, esta é a questão. O que será que está articulando a presidente Dilma, na sua opinião, Percival Pugino? Vamos começar pelo seguinte. O presidente Lula, o Dr. Lênio, levantou uma série de atrapalhadas que ele cometeu. Eu tinha anotado aqui algumas outras, como o apoio aos delírios bolivarianos do Hugo Chávez, a questão da Argentina e o contrato da termoelétrica de Uruguaiana, que acabou construída sem gás, porque os argentinos fecharam as torneiras, o caso dos boxeadores cubanos, a questão cubana, os ruidosos beijos e abraços do Lula ao Fidel Castro, a questão das Farc, que o Brasil se recusou a reconhecer como organização terrorista, inclusive concedendo emprego no Ministério da Pesca para a mulher do embaixador das Farc aqui no Brasil. Estas questões todas são grandes trapalhadas da nossa política internacional, esta e outras tantas. Mas também quero deixar claro que trapalhada em política internacional não é privilégio brasileiro, nem foi um privilégio do Lula. Os Estados Unidos nos ganham longe em matéria de trapalhadas na política internacional. Por quê? Porque têm e padecem deste mal do alinhamento automático. Quando alguém adota o alinhamento automático como estratégia política, seja interna, seja externamente, está condenado a produzir grandes atrapalhadas. Foi o que fez o presidente Lula, é o que faz os Estados Unidos, e é aquilo que nós aqui estamos esperando que a presidente Dilma não faça. Ou seja, respondendo à pergunta do programa, que ela mantenha uma posição de independência suficientemente inteligente para não perder o apoio, o diálogo e o entendimento com as grandes potências, porque a pauta internacional é grande, é importante e envolve as grandes potências. Então, este é um jogo muito importante de ser jogado. E aí eu tenho uma dúvida. Será que a presidente Dilma, que se revela, ao que se sabe, e ao que dizem aqueles que com ela conviveram, uma gestora qualificada, será que ela tem o mesmo apetite, o mesmo gosto e o mesmo talento para se conduzir como chefe de Estado? Será que ela terá aquela disposição para viajar que tinha o presidente Lula para fazer os seus balacubacos, mas tinha esta disposição de agir politicamente no exterior? Será que a presidente Dilma tem? Por enquanto, ela não está revelando isto. Se ela não fizer, quem o fará? Se for o ministro patriota, o encarregado de fazer esse trabalho, eu começo a botar um pé para trás, porque o perfil dele não é exatamente aquele que deve corresponder à política que nós estamos aqui pensando que o Brasil deva desempenhar. Percival Pugino, eu vi correr ali um Twitter há pouco, até se o Carboneira tiver a mão lá, peço para repetir, em que ele faz uma crítica, dizendo, engraçado, país que mais apoia ditaduras, está ali, ó, engraçado, o país que mais apoiou ditaduras criticar o Brasil. Eu acho que ele está se referindo aos Estados Unidos e a relação com o Egito, onde os Estados Unidos apoiam o Egito. Aí a questão é saber qual é o ditador, apoiar o ditador. A conveniência dos Estados Unidos é porque o Egito fez relações com Israel, o Egito não está entregue a um regime tirano, religioso, xiita, islâmico, né? Mas digamos assim, historicamente o nosso telespectador tem razão. De fato, os Estados Unidos, ao longo da história do século XX, apoiou muitas ditaduras, processo que deve ser entendido no contexto da Guerra Fria, que era uma outra realidade. Quer dizer, tendo acabado a Guerra Fria, surgiu um outro vetor importante na cena internacional, que são os fundamentalismos islâmicos e as expansões determinadas pela jihad, que não cessa nunca, pelo que se vê, né? No caso específico do Egito, eu quero lembrar que sempre se fala que se há uma ditadura, e não é uma ditadura branda, é uma ditadura dura, né? Mas o que se vê hoje é um movimento das oposições. Ora, quando se fala em oposições, a gente tem que ter cuidado. Porque a gente tende a imaginar que a uma ditadura se opõe uma oposição democrática, mas nem sempre é assim. Na própria história do Brasil, havia uma oposição democrática que lutava no parlamento e havia uma oposição não democrática que pegou em armas para derrubar aquele regime e implantar um regime ditatorial ainda pior. No caso do Egito,
o risco de que o fundamentalismo islâmico venha a se instalar lá após a queda do Mubarak é muito significativo. O Ahmadinejad está com as antenas em pé, está lá vibrando a expectativa do que pode acontecer. Então é uma situação complicada. Voltando ao Brasil. O presidente Lula, na minha avaliação, nas suas relações internacionais, ele pensou fazer política do mesmo modo que ele faz internamente. Ora, a política internacional não é um concurso de popularidade. Não se conquista espaço na cena mundial, né, se comportando como um artista de televisão, como um grande cantor, ou como um ator de cinema, ou como uma top model. Não é por aí que alguém vai conseguir encontrar reconhecimento e aceitação na comunidade internacional. E, nesse sentido, na minha avaliação, o Lula se conduziu muito mal ao se aproximar de algum, como digo, dos maiores. Não é ter relações com, é de fato aproximar-se, é não tomar nenhuma medida quando a comunidade internacional está tomando, ele toma a medida oposta. Isto é bem diferente de ter pluralidade de relações e multilateralismo. Eu espero que a presidente Dilma não se deixe influenciar pelo trabalho do último congresso do PT, quando fala de relações internacionais. Pelo amor de Deus, se a presidente for andar por ali, nós estamos muito mal arrumados. E para não deixar de citar uma última atrapalhada do presidente Lula, a compra dos aviões da França, que ele anunciou que o assunto estava fechado, criou um baita mal-estar, numa sucessão... Mas talvez porque ele teria o apoio da França para entrar no Conselho. Sim, mas aí perdeu outros apoios de outros fornecedores. Mas a presidente adiou não tratar desse assunto só no ano que vem. Não tem dinheiro para isso. Perfeito.